Padre Miguel, retomando o mesmo assunto, a sucessão apostólica, começa o segundo áudio. Como terminei há pouco por dizer, a Igreja, como corpo de Cristo, não tem mancha nem ruga, mas a Igreja é toda pura, a Igreja é santa, a Igreja é sem mácula. Entende-se por isto que a santidade da Igreja vem até nós e é devida a Nosso Senhor Jesus Cristo, indubitavelmente, e não à santidade dos seus membros. Os membros da Igreja, que somos todos nós, as pessoas humanas, os filhos de Deus, o povo de Deus, logo, os membros do corpo de Cristo não santificam a Igreja, mas são santificados pela Igreja, sobretudo pela sua cabeça essa que é o próprio Cristo. Por extensão, podemos dizer, os pecados dos membros da Igreja e a indignidade de todo o seu clero, sejam bispos, presbíteros ou diáconos, não contaminam a Igreja. Ao contrário daquilo que muitos, na sua ignorância ou por benevolência no seu desconhecimento, afirmam. Logo, pelo contrário, o clero, mesmo que seja indigno e permaneça dentro da Igreja e nas suas funções, quando nenhum ato canónico da Igreja foi ainda emitido para a sua suspensão ou deposição do sacerdócio, no devido tempo, serão, mesmo assim, naturalmente expulsos da Igreja e pela própria Igreja. Assim como, por exemplo, o corpo humano, Padre Miguel, expulsa todos os elementos estranhos que não possam ser por ele assimilados. E São Gregório do Monte Sinai interpreta as seguintes passagens do apóstolo São Paulo da seguinte forma, afirmando: Agora vós sois o corpo de Cristo e membros, pessoalmente. Como é dito por São Paulo na primeira epístola aos Coríntios, capítulo 12, 27. E há um só corpo e um só espírito, assim como fostes chamados. Efésios 4, 4, 5. Este grande santo da nossa Santa Igreja Apostólica, São Gregório do Monte Sinai, escreve ainda que, assim como o corpo sem o espírito, e passa a transcrever, está morto e sem sentimentos, também alguém que foi amortecido pela negligência dos princípios e mandamentos de Cristo após o seu batismo, torna-se inativo e não iluminado pelo Espírito Santo e pela graça de Cristo. Este cristão, diz São Gregório de Monte Sinai, tem um espírito através da fé e da regeneração que recebeu no batismo, mas o espírito está inativo e imóvel dentro dele, pois está espiritualmente morto. São Gregório do Monte Sinai conclui dizendo que todo fiel que permanece na Igreja, que é o corpo de Cristo, participa pela fé na adoção à filiação do Espírito, mas pode permanecer inativo e não iluminado por negligência e falta do exercício da sua fé, porque privado da luz e da vida de nosso Senhor Jesus Cristo. Logo, podemos dizer que todo cristão é um membro de Cristo e possui o Espírito de Cristo, mas pode permanecer inativo e imóvel, como disse São Gregório de Monte Sinai, e bem e naturalmente completamente incapaz de compartilhar e de participar na graça do Espírito Santo. Esta é uma passagem notável e dá uma explicação teológica admirável da nossa relação com Cristo na Igreja. Logo, nós temos que afirmar que é absolutamente claro, aqui, que se um membro do clero não foi deposto ou um leigo não foi excomungado, ainda assim ele peca. Permanece na Igreja, mas não é um membro vivo da Igreja, pois é incapaz de participar na vida divina da graça que está espiritualmente, porque está espiritualmente morto. E este está espiritualmente morto significa que o Espírito Santo não habita nele, porque todo o termo que implica espiritual, espiritualmente, significa a presença em nós do Espírito Santo ou a ausência em nós do Espírito Santo. Logo, obviamente, quem está espiritualmente morto, obviamente, a sua presença na Igreja não contamina a Igreja, apesar do estado em que ele se encontra. A morte dele é pessoal, não é a morte da Igreja, porque a Igreja é vivificada pelo Espírito Santo e não pelos gloriosos atos ou inglórios daqueles que habitam a vida da Igreja. No dia de Pentecostes, os discípulos reuniram-se como membros do corpo de Cristo e assim como todos aqueles que creram em Cristo, que foram batizados e que receberam o Espírito Santo. A Igreja, como corpo do Deus Homem, Nosso Senhor Jesus Cristo, é indubitavelmente o grande mistério acima de todos os outros mistérios.
E o apóstolo São Paulo, de uma forma subliminarmente bela, escreve: grande é o mistério da piedade. Deus manifestou-se na carne, foi justificado no Espírito, visto pelos anjos, pregado entre os gentios, querido no mundo, recebido acima na glória. Encontramos estes termos na primeira epístola de São Paulo a Timóteo, capítulo 3. Logo, os primeiros cristãos que são narrados e descritos nos Atos dos Apóstolos, mas também nas Epístolas dos Apóstolos, viviam na igreja unidos a Cristo no Espírito Santo. Quando lemos estes textos, ficamos todos nós maravilhados com as palavras, com o seu modo de vida. É verdade, indubitavelmente. Pois descobrimos as mesmas coisas nos escritos dos Santos Padres Apostólicos, por exemplo, no século II e III, bem como nos primeiros martirológios, naquelas longas listas de atos praticados pelos heróis e heroínas na fé, que foram os nossos antepassados, irmãos, membros do povo de Deus que nos antecederam. Quando alguns teólogos cristãos passaram a ser influenciados pela filosofia e se secularizaram, a Igreja, através dos concílios locais e ecuménicos, proclamou dogmas e cânones para preservar os membros da Igreja da heresia e dos cismas que graçavam, digamos, e que em torno dela, não é? E que pululavam, proclamados por muitos sectários e cismáticos. Logo, as decisões dos concílios ecuménicos originaram-se na inspiração do Espírito Santo, naquele Espírito Santo que o Senhor diz aos apóstolos que é necessário vir à Igreja, tendo ele, Cristo, que subir aos céus. Esse Espírito Santo, do qual o Senhor diz que ensinará todas as coisas. E ensinará todas as coisas e inspirará todas as coisas aos apóstolos e aos seus sucessores, até ao fim dos tempos, como o Senhor diz. Logo, é este Espírito Santo que também inspira os concílios ecuménicos para que possam preservar a transmissão da verdade, do conteúdo intacto e imaculado dos ensinamentos de Nosso Senhor Jesus Cristo. É o Espírito Santo, que inspira os padres apostólicos e os padres conciliares para que tenham a clareza espiritual e a lucidez de manterem preservada, intacta e imaculadamente o depósito da fé recebida. Assim, como a Igreja no primeiro período vivia sem a Sagrada Escritura, que foi tomando, a Sagrada Escritura, foi tomando forma com o passar do tempo, também viveu sem os cânones sagrados. Cânones que foram depois proclamados pelos concílios ecuménicos, como comecei por invocar atrás quando me referi às determinações que vieram a ser tomadas pelos concílios ecuménicos. E algumas dessas determinações foram também a emissão de cânones da Igreja para servirem de corrimãos, de amparo, para que a tradição da Igreja não fosse esquecida e fosse observada. Esses cânones foram promulgados posteriormente para preservar a unidade e a vida e a harmonia da própria Igreja. Logo, isto significa que não podemos ignorar os cânones sagrados emitidos e proclamados pelos concílios ecuménicos, mas também não podemos, Padre Miguel, não podemos, de forma nenhuma, colocá-los acima da Igreja. É a Igreja, como mistério de Cristo e do seu corpo, que escreve a Sagrada Escritura através dos santos apóstolos e evangelistas. É a Igreja que estabelece os cânones sagrados também. Foi a Igreja que identificou quais os evangelhos verdadeiramente inspirados pelo Espírito Santo, pois nos primeiros séculos existiam mais de 200 de evangelhos. Bem, e no terceiro áudio, já de seguida, irei depois fazer referência, começando por dar continuidade a este último parágrafo.